Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Alan Flor para mais um episódio do IndefCast, o podcast da independência e da educação financeira. Este é o episódio número 24, onde nós vamos tratar do 14º princípio. Antes eu quero parabenizar a todos os empresários pelo comprometimento, pelo seminário de ontem e por todo o envolvimento no crescimento que será inevitável ao longo das próximas semanas e meses. E eu quero dizer que nós estamos vivendo o melhor momento do nosso negócio desde o seu início no Brasil, no início dos anos 90. Nós estamos agora vivendo o melhor momento em razão de toda a transformação, não só digital, mas a transformação de paradigma e de cultura dentro do nosso negócio e na sociedade como um todo. Nós temos hoje uma oportunidade ímpar para empreender. Não existe nenhuma outra oportunidade onde a pessoa pode iniciar a sua própria empresa com menos de R$200, mas não é empreender por empreender. Nós estamos falando de iniciar a sua própria empresa de maneira sincronizada com os recursos da nova economia, podendo usar de alavancagem para expandir os seus negócios sem a necessidade de crescer fisicamente através de investimentos. Tudo ao nosso dispor para que a gente possa, de fato, construir um legado através de uma empresa perene, uma empresa vitalícia, uma empresa que nós podemos deixar para os nossos netos. Não existe nenhum outro veículo capaz de trazer estas oportunidades para as pessoas, a não ser aquele que nós temos dentro do nosso projeto empresarial. Nós temos um verdadeiro veículo de transformação social. Num futuro breve, as pessoas vão indagar as outras pessoas sobre o porquê que elas ainda não desenvolvem um negócio de marketing de relacionamento, porque o mundo é gerido por líderes. Tudo sobe ou desce em função da existência ou não da liderança, do processo de liderança. Você precisa se tornar um líder para fazer as coisas darem certo em todas as outras áreas da vida. Até porque tudo começa com a autoliderança. E se você se torna um líder, você pode construir a sua própria empresa e expandir a sua própria empresa dentro do nosso segmento. O marketing de relacionamento é um mecanismo para forjar novos líderes e muitas pessoas não entendem isso. E nada mais sensato do que você empreender em parceria com a empresa número 1 nesse setor que já movimenta aí bilhões de dólares, né? Mais de 200 bilhões de dólares, praticamente quase a quarta parte da economia mundial é movimentada através do nosso segmento como um todo, onde a nossa empresa, a Amway, está ranqueada como a número 1 de todo o mercado mundial. Então, eu digo que nós estamos vivendo o melhor momento e não é um papo de motivação. Realmente, tudo isso é baseado em fatos, estatísticas e tudo o que está acontecendo. Muito bom, muito bom. E sobre o 14º princípio, esse princípio ele é muito marcante, é muito verdadeiro, era para ser o princípio falado já no início dessa série, mas eu deixei para falar agora a respeito desse princípio que está aqui na 14ª posição entre os princípios e realmente é o princípio talvez mais elementar para o entendimento dos empresários que almejam a liderança. E esse princípio diz o seguinte, que o grande líder no nosso modelo de negócio, ele sempre espera o melhor das pessoas
ele espera o máximo das pessoas. Esse é o ponto que resume esse princípio e agora eu vou explicar alguns pontos a respeito disso. Quando você pergunta para uma pessoa mediana, né, se ela vai bater uma determinada meta no negócio, o que geralmente a pessoa média, a pessoa mediana fala? Ela diz o seguinte: eu estou trabalhando nisso. Só que essa pessoa, a mediana, ela muitas vezes não está acreditando naquilo. Ela mesma não acredita que vai bater aquela meta. Ela não tem essa crença. Mas se ela disser isso para um líder, ela sabe que o líder verdadeiro não vai concordar. Ele não vai aceitar aquelas desculpas. E para evitar esse tipo de conversa, ela fala: não, eu estou trabalhando nisso, vai dar certo, se Deus quiser. É mais ou menos essa linguagem que uma pessoa média usa quando ela é perguntada por um líder sobre se ela vai bater uma determinada meta ou não. E eu estou falando de uma pessoa mediana. Muitas pessoas estão abaixo da média na medida em que nem sequer tem uma meta. E o que acontece? O líder, ele sempre espera o melhor das pessoas e ele espera também o melhor dele também, não é? E quando eu digo, abrindo um parênteses, quando eu digo que ele espera o melhor das pessoas, não é? É lógico que ele espera o melhor de todas as pessoas, mas ele cede a agenda dele, ele se associa diretamente com algumas pessoas trabalhando junto em relação às pessoas que estão comprometidas com o sistema também. As pessoas que ouvem áudios diariamente, as pessoas que participam dos seminários mensais, das lives semanais e que leem livros. Esses são os empresários comprometidos com o sistema. E em relação a ceder a agenda, o tempo, trabalhar diretamente, se associar pessoalmente, é isso que os líderes fazem. Mas eles esperam, voltando agora, eles esperam o melhor de todas as pessoas e eles esperam deles também. Por exemplo, quando ele tem uma meta, e muitas vezes é uma meta alta, é uma meta grande, relativamente grande, para um tempo relativamente pequeno. Você nota claramente que o grande líder ele trabalha até a meia-noite do dia 31. Todos os grandes líderes fazem isso. Pode estudar, você vai reparar que os líderes eles não jogam a toalha, eles não acionam o paraquedas ao longo da meta, ao longo do mês, dizendo, não, realmente dá para perceber que não vai dar nesse mês. Ele trabalha até o último dia, à meia-noite. E você nota muitos exemplos de metas que foram alcançadas na última semana e no meio do mês ninguém imaginava que isso seria possível. Ou metas que foram alcançadas nos últimos dias ou até no último dia e ninguém imaginava que fosse possível alcançar aquela determinada meta. E quem tem experiência e está ouvindo o que eu estou dizendo sabe do que eu estou falando. Sem a menor sombra de dúvida. Eu sei que vocês sabem porque vocês sabem de exemplos concretos de pessoas que fizeram isso, que bateram prata no último dia, que bateram nível de platina aí no sexto mês da qualificação no último dia, sendo que muitas pessoas em volta não acreditavam. Mas o que acontecia? Existia um líder por trás, ajudando nesse processo, nesse trabalho. Esta pessoa estava sendo impulsionada por um líder, uma pessoa que realmente era um líder porque ele trazia dentro de si mesmo, na sua essência, esse princípio de que ele sempre acredita, de que ele nunca desiste. Parece uma coisa simples, mas isso é muito marcante. Eu não vou citar nomes aqui,
principalmente de pessoas mais próximas, mas tem muitas pessoas que tiveram no passado enormes dificuldades e problemas e mazelas e eram pessoas abaixo da média, porém, pelo esforço com o passar do tempo, a convivência, 100% sistema, é áudio, livro, evento, áudio, livro, evento, áudio, livro, evento, se aconselha com outros líderes e estão sempre querendo aprender e querendo melhorar e fazendo esforço, não fugindo do trabalho e do desconforto, acabaram se tornando pessoas brilhantes. Eu posso citar nomes mundiais, por exemplo. Né? Vocês não têm ideia, por exemplo, de histórias como, por exemplo, do Luiz Costa, o espanhol Luiz Costa, uma lenda no negócio Amway, né? E que iniciou uma grande escola de diamantes na Europa, quando apresentaram o plano para ele, que na verdade apresentaram para a esposa, para Cristina Costa. E quando foram apresentar essas informações, o Luiz Costa ele estava totalmente desinteressado e a Cristina, num áudio recente, diz que a pessoa um dia foi à casa deles e ele perguntava para a Cristina quando essa pessoa iria embora porque era dia de jogo, porque ele gostava de assistir futebol americano, se eu não me engano, uma coisa assim. E muitos outros áudios que relatam como ele era no passado e ele não acreditava nele. Autoestima extremamente baixa. E o Pedro Lizardi, num determinado áudio, comentando que na primeira convenção dele, que ele foi meio que levado pelo patrocinador, ele queria saber se tinha cerveja no evento. Ele estava preocupado com isso. Totalmente inadequado, vestido de maneira inapropriada, segundo ele mesmo comenta, né, nessa palestra aí. Pessoas que não tinham a menor condição. E por que eu cito esses dois nomes? São exemplos pontuais de pessoas que se tornaram líderes mundiais no negócio. E por que se tornaram líderes mundiais? Porque eles foram conduzidos pela visão de algum grande líder. Vocês já pararam para refletir, né? Quem são essas pessoas que fizeram essa mudança na vida, por exemplo, de Luiz Costa, de Pedro Lizardi, ou de outros líderes que nós temos aqui no Brasil? Quem são, cara? Quem são essas pessoas que fizeram isso? Vocês já pararam para refletir? Será que eram pessoas que aceitavam desculpas? Pessoas que não acreditavam no trabalho, no crescimento da nossa empresa num determinado bairro, numa determinada cidade? Será que eram pessoas assim? Parem para refletir a respeito desse princípio. Parem para analisar isso. Então, você, como novo empresário que está escutando, precisa estar próximo dos líderes. Você precisa estar próximo dos líderes. Se você se deixar influenciar por um líder, você acaba se tornando uma pessoa melhor. Por isso que eu digo isso. É questão de se permitir, não é um processo de uma pessoa convencer a outra. É questão de o novo, o mais inexperiente, se permitir. Estar próximo dos líderes e querer modelar os líderes. E você, como líder, precisa esperar o melhor das pessoas e acreditar nas pessoas, enxergar grandeza nas pessoas. Todos os dias. Porque é assim que os líderes agem. Muitas vezes um empresário que está sendo mentorado por um líder, esse líder traz ideias de solução diante de uma determinada dificuldade, traz sugestões do que fazer, de maneiras e propostas diferentes de como falar com as pessoas, e estratégias diferentes, e muitas vezes esse empresário que está sendo orientado, qual é a reação dele? É no seguinte sentido: não, deixa, eu já tentei fazer isso, não deu certo, não, deixa, eu vou analisando aqui. Ou seja, ele está fugindo do trabalho, ele está fugindo do desconforto, da dor. E muitas vezes o aprendizado, ele não ocorre
só com os livros e eventos, e mesmo com um aconselhamento. Não é só isso. O aprendizado muitas vezes acontece na zona da dor, na zona do medo, não na zona de conforto, ou seja, durante o processo de construção do negócio, na prática. Até um certo ponto, você se capacita com as informações, mas a partir de um certo ponto, você precisa ter 100% do sistema e estar no campo de trabalho. No campo de trabalho. Um grande evento, um seminário, uma convenção, muitas vezes é apenas um catalisador para as pessoas que já estão no trabalho. Faz você enxergar oportunidades dentro do seu cotidiano, do negócio. Você não pode apenas participar de um evento com os dedos cruzados, esperando que um evento faça milagre na sua vida. Você precisa muitas vezes estar na área de desconforto, fazendo coisas que a princípio você não faria. Por quê? É uma questão de crescimento pessoal. É uma questão de crescimento pessoal. É assim que os líderes agem também. E é por isso que eles não aceitam desculpas das pessoas, porque sabe que tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado e todas as pessoas têm tudo dentro delas. Elas têm a grandeza, elas são seres humanos, são filhos de Deus, podem realizar tudo aquilo que elas quiserem. Então, quando uma pessoa, por exemplo, critica uma determinada cidade dizendo que ali as pessoas não têm perfil para o negócio, ali é isso ou aquilo, ou um bairro, ou o país, ou certa condição socioeconômica da pessoa, faz acepção de pessoas por esse ou aquele fator, não é um líder, não é um líder. E se um líder faz isso, algum líder que você conhece, faz esse tipo de consideração, de excluir determinada classe de pessoas, ou um bairro ou uma cidade, você pode ter certeza absoluta de que ele está em processo de amadurecimento ainda. Ele está em processo de desenvolvimento. E muitas vezes ele pode ter se aproveitado de uma onda de crescimento. E ele não vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. Por quê? Porque os líderes que se aproveitam de ondas de crescimento, eles não são verdadeiramente líderes. O verdadeiro líder é aquele que cria a grande onda. Ele cria a grande onda. E ele cria momentum no negócio. Como? Acreditando nas pessoas, fazendo as pessoas acreditarem nelas, criando uma causa, um propósito, uma comunidade na qual as pessoas querem pertencer, através da sua convicção, da sua insatisfação a respeito da realidade atual e da sua visão a respeito da realidade que é justa, que é adequada e que precisa mudar. Então ele conduz as pessoas para essa visão e ele cria uma grande onda. E ele acabou se tornando assim, ou seja, uma pessoa capaz de criar grandes ondas no negócio, de crescimento, porque ele entendeu que ele era muito melhor do que ele imaginava. Ele entendeu que ele era muito melhor do que ele imaginava. Ele se permitiu. Mas ele se permitiu como? Depois de estar muito tempo próximo dos líderes ou de algum líder, de algum mentor. O fator crucial sempre é um líder. Um verdadeiro líder que faz a pessoa acreditar nela. Então, pessoal, concluindo, o grande líder sempre espera o melhor das pessoas e das situações. Espera o máximo das pessoas. Essa característica é muito marcante e você vai cada vez mais entender melhor isso ao longo do seu trabalho, do seu crescimento como empresário no negócio Amway. Então, acredite nisso, porque sem esse princípio, sem esse parâmetro, é quase impossível nós termos resultados expressivos ao ponto de impactar a vida de centenas e milhares de pessoas. Nós precisamos sempre esperar o melhor das pessoas. Foi uma honra estar aqui com vocês
Eu quero desejar uma excelente semana a todos, esperando sempre o melhor de si mesmo e das pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal!